Em todos os tempos, em todos os lugares, homens e mulheres de diferentes culturas, costumes, credos e etnias produzem arte. Por quê? O que é arte? O que explica esse impulso de criação, essa necessidade de expressar simbolicamente a vida? O que distingue realidade e ficção? Esses dois conceitos são muito importantes quando fazemos a leitura de textos verbais ou não verbais. Realidade é tudo aquilo que existe no mundo conhecido, que identificamos como concreto ou que reconhecemos como verdadeiro. Já a ficção relaciona-se à criação, à invenção, à fantasia, ao imaginário. Nesse sentido, a ficção promove a construção de uma realidade para atender a um objetivo específico, seja ele promover a reflexão, encantar, criticar, divertir. Os mundos ficcionais podem corresponder à realidade tal como conhecemos, ou propor novas realidades inteiramente imaginadas. Toda obra de arte é uma representação da realidade. Mesmo quando se ocupa de elementos em que podemos reconhecer o real, a arte ainda é uma representação. Nesse quadro, reconhecemos elementos do real, como as frutas, as folhas, os galhos e o tronco da árvore. O que se observa, porém, é que todos esses elementos da natureza foram organizados em uma composição concebida para que o conjunto se assemelhe ao rosto de um homem idoso, com a pele e os lábios enrugados. Trata-se de uma representação porque a organização do quadro revela o olhar singular do artista, que escolheu um modo de representar elementos da natureza para causar determinada impressão no observador. O que é arte, afinal? As muitas respostas possíveis para a pergunta sobre o que define a arte variam ao longo da história. Durante muito tempo, a arte foi entendida como representação do belo. Na antiguidade, por exemplo, o belo estava condicionado ao conceito de harmonia e proporção entre as formas. Por esse motivo, o ideal de beleza entre os gregos ganha forma na representação dos seres humanos, visto como modelo de perfeição. No século XIX, o romantismo adotará o sentimento e a imaginação como princípios da criação artística. O belo desvincula-se da harmonia das formas. Do século XX em diante, diferentes formas de conceber o significado e o modo de fazer artístico impuseram novas reflexões no campo da arte. Desde então, ela deixa de ser apenas a representação do belo e passa a expressar também o movimento, a luz ou a interpretação geométrica das formas existentes. Pode também recriá-las. Em alguns casos, chega a enfrentar o desafio de representar o inconsciente humano. Por tudo isso, a arte pode ser entendida como a permanente recriação de uma linguagem. Toda criação pressupõe um criador, que filtra e recria a realidade e nos permite sua interpretação. A arte, desse ponto de vista, é também o reflexo do artista, de seus ideais, de seu modo de ver e de compreender o mundo. E como todo artista está sempre inserido em um tempo, em uma cultura com sua história e suas tradições, a obra que produz será sempre, em certa medida, a expressão de sua época e de sua cultura. O contexto de produção de uma determinada obra pode nos dar muitas pistas sobre o seu significado e sobre as intenções de quem a produziu. Se a arte nos revela uma maneira de ver o mundo, cada artista revela seu olhar para a realidade de seu tempo, selecionando elementos que recria em suas obras. História, cultura, ideologia, religião são alguns dos fatores que fazem parte do contexto do artista e que contribuem para moldar seu olhar individual. No momento da criação, além de expressar um olhar individual, o artista também preserva valores e costumes da época em que vive para as gerações futuras, expressando algo de natureza coletiva e social. Toda obra de arte interage com um público. O
público passa, portanto, a ser considerado um interlocutor e, por isso, participa de alguma maneira das escolhas que o artista faz. E, ao estabelecer um diálogo com a obra, participa da construção dos sentidos que ela pode exprimir. E toda obra se manifesta em uma determinada linguagem, que se desenvolve em uma estrutura. Além disso, circula em um determinado meio, em determinado suporte utilizado para representá-la. Assim, muito do significado das intenções de quem produziu uma obra de arte pode ser revelado pelo reconhecimento dos vários agentes que contribuíram para sua criação. O artista, o contexto em que viveu, o público para o qual a obra foi criada, a linguagem e a estrutura em que foi produzida e seu contexto de circulação. Cada tipo de arte faz uso de certos materiais. A pintura, por exemplo, trabalha com tinta, cores e formas. A música utiliza os sons. A dança, os movimentos. A arquitetura e a escultura fazem uso de formas e volumes. E a literatura, que material utiliza? De forma simplificada, pode-se dizer que literatura é a arte da palavra. Se a literatura é a arte da palavra e esta é a unidade básica da língua, podemos dizer que a literatura, assim como a língua que utiliza, é um dos instrumentos de comunicação e, por isso, cumpre também o papel social de transmitir o conhecimento e a cultura de uma comunidade. O estudo de textos literários é feito sob a perspectiva da história literária, isto é, procura-se ler e compreender o significado mais profundo dos textos, levando em conta as relações daquele texto com outros textos do mesmo autor, ou de outros autores, com a época em que foi escrito, com a atualidade e etc. Estudar literatura é aprimorar nossa capacidade de ler, refletir, pensar, mas é também sentir, emocionar-se, apurar a sensibilidade, sonhar.